Bem, as pessoas que têm me acompanhado aqui no meu canal têm percebido o quanto eu tenho dito que a busca do Jesus histórico, ou as buscas do Jesus histórico, chamadas quests, que adoptaram o método histórico crítico de investigação dos evangelhos ou do pretexto bíblico com as hipóteses críticas da forma, fontes, tradições, na verdade não se mostram sólidas, convincentes. Além de serem contraditas entre si. Para deixar o professor Rafael bem à vontade, quero lembrar a todos que em um certo momento, numa live com o Antônio Miranda, eu disse que falar de independência, por exemplo, literária das fontes, é uma dentre muitas contradições de alguns critérios. Eu vou trazer uma citação do John Dominic Crossan, que é o erudito, praticamente citado por todos, e para não dizer que está fora de contexto, que vocês confiram, inclusive, a página número 146 da sua obra, onde ele vai trabalhar justamente a questão do desenvolvimento do cristianismo e dos evangelhos. O link vai estar aqui na descrição. Título da obra: O Nascimento do Cristianismo, da Editoras Paulinas. John Dominic Crossan, ele vai dizer o seguinte, quando ele fala das fontes, ok? Lembrando que ele é criticado pelos mesmos eruditos por dizer que os evangelhos, como fontes primárias concretas, não apresentam tanto evidências, proximidades do Jesus histórico do que os próprios apócrifos. Então vamos primeiro destacar esse ponto, porque hoje a gente vai aproveitar o professor Rafael e fazer alguns adendos, amarras, porque vem aqui alguns no nosso canal que são repetidores de Bart Ehrman, Bart Ehrman e tantos outros, que na verdade não seriam capazes de realmente apresentarem fundamentos contundentes sobre isso. Eu disse o seguinte, professor Rafael, as duas primeiras, ele está falando em relação às fontes, ok? As fontes históricas envolvem a chamada fontes comuns. E ele vai dizer, essas fontes comuns é a tradição oral, ou fonte escrita. E ele diz que estas fontes são usadas mais tarde, preste bem atenção, independente uma das outras. Já as duas últimas envolvem dependência literária direta ou indireta de um autor posterior em relação a um outro autor anterior. Fecha aspas. Portanto, leia o contexto para depois não dizer o professor Alessandro ele está fazendo uma exegese, está sendo desonesto. O John Dominic Crossan irá já praticamente mostrar que especular e falar de independência literária das fontes já é um ponto a menos para quem diz que o método histórico crítico e os critérios são sólidos. Ok? E eu vou ler aqui Goldbelt, irei ler Goldbelt para vocês, seu trabalho Teologia do Novo Testamento, em que também vai se debruçar numa pesquisa histórico-teológica, e diz o seguinte, professor Rafael, para sustentar o que eu tenho reafirmado, não existem provas de Jesus. Quem Jesus não pode ser descrito, portanto, de maneira histórica constatável, mas somente pode ser reproduzido de maneira interpretativa como querima. Página 36 da obra Teologia do Novo Testamento de Goldbelt, Editoras Paulinas. Portanto, já de início, o professor Rafael deixou claro que todo projeto, seja numa pesquisa histórico-teológica ou numa investigação histórico-crítica dita científica, ok? Eu até digo que já surgiu uma nova modalidade, racionalismo empirista. Não deixa de ser fundamentado num preenchimento hermenêutico. Fique à vontade, professor Rafael. Obrigado, professor José. Como eu estava falando no início, penso que o golpe assim, fatal que o Puig vai dizer, com todas as letras, se vocês tiverem o livro aí, da página 147 à página 336, que praticamente é o miolo, onde ele vai falar sobre a personagem de Jesus, ele vai deixar claro que, se atendo nas páginas 183 a 204, para o autor, a figura de Jesus, de acordo com a tradição, é a
acompanhado pelos pais até atingir a maioridade da lei, aos 12 anos, conforme o relato lá do Novo Testamento. Ele vai dar o detalhe de que Jesus, essa figura, não poderia ser analfabeto, como muitos adeptos estão espalhando por aí, pelo simples motivo, o aramaico, como idioma do povo, que foi adotado ali no exílio persa, que todos conhecem a Era do Segundo Templo, dali que surge também, professor José Alessandro, no seu belo livro, aquela figura messiânica, aquela figura conhecida também como Salvador, conhecida também como uma figura mítica iluminada, o famoso mestre, que também tinha a figura de 12 seguidores, toda aquela mesa em volta composta por pessoas que lhe serviam, seu séquito. Então, Qumran também, é bom lembrar, dali do período do Segundo Templo, quando eles remodelam crenças para compor essa figura, que é o Salvador, uma esperança, uma forma de crer de que o cativeiro será quebrado, e daí eles vão remodelando várias linhas do judaísmo, pós-período Macabeus. A gente percebe que o Jesus histórico do Novo Testamento, ele não pode ser analfabeto pelo simples motivo. Olha só o que é que ele diz na página 185, com todas as letras. O aramaico era, assim, a língua materna de Jesus, um judeu da Galileia, mas não era a única que ele falava ou entendia. Tal como muitos judeus da sua época, isso contradiz Bart Ehrman e outros caras aí que dizem que na época tinha um bando de burro, um bando de iletrado. Ele diz, tais como muitos judeus da sua época, Jesus conhecia em graus diferentes 3 línguas, por ordem descendente: aramaico, que é a língua do povo, hebraico, que é a língua sagrada, e grego, que é uma língua comercial. É claro. Então ele vai findar, era, pois, uma pessoa bilíngue. O que é que você acha, professor, dessa citação aí? Bem, alguns nomes que se debruçaram na história do cristianismo, mas sobretudo mais focados ao idioma do Novo Testamento grego, como Lourenço Stério Rega, na sua obra fantástica, já na introdução, não sei se você tem esta obra, meus alunos do curso de grego devem ter como livro de cabeceira Lourenço Stério Rega, Daniel Bewallace, entre outros. Ele vai dizer o seguinte, que Jesus viveu nas províncias, propriamente, isto é, na própria Galileia, ouvindo todos os dias o grego. E que, portanto, é impossível que alguém que tenha todos os dias, desde a infância, pressupondo a sua existência, ouvido o grego do Novo Testamento, uma espécie de dialeto, por isso eu digo o grego, era um idioma com fragmentos de vários dialetos. Professor Rafael, eu não tenho sido o único, não. Nós temos outros nomes que também falam isso. Olha, eu estou com uma obra aqui que eu tenho pedido para adquirirem. Por quê? Eu tenho dito o seguinte, o método histórico crítico com o projeto de investigação desde final do século XVIII, século XIX, século XX, todos os projetos, eles nos trouxeram diferentes interpretações, tipos de Jesus. E a nossa contemporaneidade, que abarca todo esse projeto, a única coisa que fez foi sedimentar uma reprodução de tudo aquilo que vinha sendo tratado sobre o Jesus histórico, apenas sob a égide de uma nova escola de busca do Jesus histórico. Com isso, querem legitimar a existência de um Jesus histórico ao seu formato, com base no que se chama consenso. Mas esse consenso, eu não preciso mais provar nada, veio sendo mais do que doutrinado e orientado sobre aqueles que defendem tais proposições. Eu sei exatamente do que estou falando. Eu não aprendi lendo jornais, nem vendo notícias. Eu estudei. Então, professor, para colocar lenha na fogueira, eu quero recomendar a obra do Justin Taylor. Justin Taylor é uma obra fenomenal, As Origens do Cristianismo, Editoras Paulinas 2010, página 31. O autor, de forma magnífica, vai nos dizer o seguinte, abre aspas, hein, gente? Eu não tenho essa cabeça para decorar tudo, mas a gente tenta, ok? Ele diz que